Olá! Você sabia que entre 20% e 45% dos ataques cardíacos são silenciosos? É isso mesmo. Quando você pensa em um infarto, o que você lembra? O que a maioria das pessoas imagina, por causa dos filmes que nos mostram um ataque cardíaco como algo dramático, alguém apertando o peito com força, não conseguindo respirar e de repente desmaia ou acontece algo pior? Bem, não acredito nos filmes. Nem sempre é assim. Um ataque cardíaco silencioso tem sintomas sutis, mínimos mesmo, ou mesmo nenhum. Pois é, você pode estranhar. O infarto acontecer sem que a pessoa saiba, mas é verdade, e por isso o nome ataque cardíaco silencioso. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas acredita ou não, seu corpo na maioria das vezes vai dar alguns sinais antes de um ataque cardíaco silencioso. Quer saber mais sobre o que é um ataque cardíaco silencioso? E quais são os 6 sinais que você deve ficar atento? Então fica até o fim. Esse vídeo é muito importante e pode salvar a sua vida ou a vida de algum familiar ou ente querido. Sabemos que o infarto é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Aqui no país, as doenças cardiovasculares matam cerca de 400 mil brasileiros por ano. Isso dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, preste atenção! Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos fazer desse vídeo o recordista de likes do canal. Porque quanto mais likes, mais o YouTube reconhece o vídeo como relevante e vai distribuir para que mais pessoas se conscientizem sobre o assunto. Então ajuda aí! E se inscreva no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. E veja que absurdo, menos 5% da população brasileira sabe reconhecer os sintomas de infarto, a causa número 1 de morte. Imagine quantas pessoas sabem sobre o infarto silencioso. Quase ninguém. Então compartilha aí, muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. E me conta, você já teve um infarto? Conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O ataque cardíaco silencioso é diferente do ataque cardíaco normal? Bem, os dois têm as mesmas bases. O que difere são os sintomas ou a falta deles. O coração é um músculo que precisa de sangue rico em oxigênio e nutrientes para continuar fazendo suas funções, que é bombear o sangue para todo o corpo. No ataque cardíaco, o infarto, há uma obstrução no fluxo sanguíneo em uma das artérias que irrigam o coração, as artérias coronárias. A formação de placa de gordura dentro das artérias, a aterosclerose, é a principal causa do infarto. A pessoa já tinha placa de gordura e por algum motivo se rompe, por estresse, frio, exercício físico intenso ou mesmo esforço, vai arrastar a geladeira. Quando a placa se rompe, as plaquetas, que são parte do sangue, vão tentar estancar, resultando na formação de um coágulo. Mas como é dentro de uma artéria, que é como um cano, esse coágulo vai crescendo e vai entupir, causando um bloqueio parcial ou total da artéria, resultando em um infarto. O músculo cardíaco vai sofrer com a falta de sangue. Lembre que o sangue leva oxigênio e nutrientes para o músculo e as células vão começar a morrer rapidamente. Dependendo de onde está a obstrução, é uma artéria principal, o tronco da coronária esquerda, ou a descendente anterior, ou uma artéria secundária, é no começo da artéria ou lá no finalzinho. Tudo isso vai determinar a gravidade do infarto. E claro, se você foi rápido ao pronto-socorro ou demorou muito para ser tratado, também vai influenciar no grau da lesão. E aí está o primeiro ponto de importância do infarto silencioso. Como a pessoa não tem sintomas ou tem poucos sintomas, a pessoa simplesmente não percebe o que está acontecendo. Isso é ruim, pois é menos provável que ela vá até o pronto-socorro e receba o tratamento necessário, tão crítico para não lesar o coração de uma maneira importante. Quais são os sintomas de um infarto clássico, sem ser um infarto silencioso? Como eu falei, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, menos 5% da população sabe identificar os sintomas de um infarto. Então vale a pena relembrar. 7 sintomas. Primeiro sintoma, desconforto no peito, que dura mais de alguns minutos, normalmente mais de 5 minutos. Uma dor longa, de forte intensidade, que pode ir embora e depois voltar. Pode ser uma dor tipo pressão, peso, um aperto ou queimação. A dor é porque o músculo está morrendo. Pense bem, se você tem uma cãibra e dói pra caramba, imagina a dor por causa de um músculo que está morrendo. Segundo sintoma, irradiação da dor. A pessoa, além de sentir dor no peito, sente desconforto em outras áreas da parte superior do corpo. Uma dor ou dormência no braço esquerdo, no pescoço, nas costas, na mandíbula, no estômago, nos 2 cotovelos. Terceiro sintoma, falta de ar, dificuldade de respirar. Seu coração está sofrendo, não está bombeando direito. Quarto sintoma,
Suor frio e palidez. O seu corpo, pela dor, pelo mal-estar, vai ter uma descarga de adrenalina e vai ter aquele suor frio, gosmento, vai ficar pálido. Quinto sintoma, náuseas e vômitos. Isso devido à reação do nervo vago. Sexto sintoma, tontura, que pode levar até um desmaio. E sétimo sintoma, ansiedade. Pela aquela descarga adrenérgica, você vai se sentir ansioso, com aquela sensação de desgraça iminente. Esses são os 7 sintomas clássicos de um infarto. E no caso de um ataque cardíaco silencioso. Se tiverem sintomas, a maior dificuldade é que normalmente os sintomas são confundidos com problemas menos graves de saúde. Confundindo, aumenta seu risco de morrer da doença coronariana. Um ataque cardíaco silencioso pode não causar dor no peito, dormência ou falta de ar. Para deixar claro, o ataque cardíaco silencioso pode ser sem sintomas, com sintomas mínimos ou sintomas não reconhecidos. Segundo a American Heart Association, dos mais de 800 mil ataques cardíacos por ano nos Estados Unidos, cerca de 170 mil são infartos silenciosos. É um número gigantesco. Um ataque cardíaco silencioso tem mais risco de insuficiência cardíaca. Eles não procuram hospital, então o infarto afeta o coração, deixando mais danos. Uma pessoa que teve um ataque cardíaco silencioso tem um risco de 35% maior de insuficiência cardíaca. Derrame, quem tem infarto silencioso aumenta o risco de AVC, porque pode formar trombos dentro do coração, porque o coração pode dilatar. Além disso, aumentar o risco de fibrilação atrial, que também leva a AVC. Corre risco de um outro ataque cardíaco, já que nem se tocaram que tiveram um. Na verdade, as pessoas que têm um infarto silencioso e desconhecem isso, têm cerca de 3 vezes maior risco de morrer de doença coronariana. E por tudo isso, aumenta o risco de morte súbita. Um estudo de 2018 observou que cerca de metade dos casos dos sobreviventes de um ataque cardíaco silencioso morrem dentro de 10 anos após o incidente. Veja, 1 em cada 2. Por isso, vamos proteger. Quais os fatores de risco para um ataque cardíaco silencioso? Os mesmos de um infarto clássico. Tudo que causa aterosclerose, tabagismo, diabetes, pressão alta, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, a falta de exercícios físicos, colesterol, tanto HDL baixo quanto LDL alto, e proteína A elevada, inflamação, idade, mulher na pós-menopausa, acima de 55 anos, o homem com mais de 45 anos tem maior risco de ataque cardíaco, histórico familiar, que é importante. Se você tem pai, mãe, irmão que morreram de ataque cardíaco ou derrame precocemente, você tem maior risco. E de todos os fatores de risco, eu tenho que frisar a diabetes. Por quê? Diabetes ataca silenciosamente os nervos do corpo. Por isso que quem tem diabetes tem risco de sentir formigamento nos pés ou mesmo não sentir os pés. Mas não é só os pés. O diabetes pode atacar seus nervos do coração. Por isso que o diabético tem maior risco de ter um infarto silencioso. A dor, que era para eles sentirem, eles simplesmente não sentem. É como se eles estivessem com o coração anestesiado. Porém, a dor serve para quê? Serve como um alarme. Se você não tem um alarme, que avisaria que você precisava ir correndo ao hospital, você não vai para lá. Então vamos lá. Quais os 6 sinais e sintomas de um ataque cardíaco silencioso que são ignorados? Novamente, os sintomas podem parecer tão leves e tão breves que muitas vezes são confundidos com desconforto ou outros problemas menos sérios e simplesmente ignorados. Não ignore! Primeiro sintoma, fadiga. A pessoa pode sentir fadiga ou desconforto físico, um mal-estar indefinido e pensar que é devido ao excesso de trabalho, falta de sono ou mesmo idade. Pode não ser. As mulheres pensam que estão com uma virose passageira. Se você tem aqueles fatores de risco que eu acabei de falar, a fadiga pode estar sendo interpretada de uma maneira errada. Não é. Vá ao pronto-socorro para fazer eletro e as enzimas cardíacas. Pode salvar sua vida. Segundo sintoma, desconforto leve no peito. Eu falei que o infarto clássico tem uma dor forte. Quem já teve, não esquece. A maioria dos ataques cardíacos silenciosos envolve uma dor leve, sutil, um desconforto no centro do peito, no centro. A pessoa pensa, são gases, é azia, é refluxo, indigestão. Se você sentir que algo não está certo, você precisa ser avaliado por um médico no pronto-socorro. Terceiro sintoma, sudorese. Se você está suando, sem estar quente demais, sem estar fazendo exercício, está esquisito, tem que lembrar que pode ser um ataque cardíaco silencioso. E você deve ir ao pronto-socorro correndo, especialmente se você é diabético. Quarto sintoma, falta de ar. Se você de repente sente que acabou de correr uma maratona, mas só subiu meia dúzia de escadas, isso pode ser um sinal que seu coração não é capaz de bombear sangue para o resto do corpo. E no infarto silencioso, a falta de ar pode ocorrer sem aquela dor no peito. É algo comum, especialmente em mulheres.
o que chamamos de uma falta de ar desproporcional aos esforços. Talvez seja o alarme que você esteja tendo do seu corpo. Você também pode sentir tonturas ou vertigem e é possível que você desmaie. Quinto sintoma, náuseas. A pessoa pode achar que é uma simples indigestão, ou uma virose, ou mesmo gripe, mas as náuseas podem ser sinal de ataque cardíaco, especialmente se estiver suando frio, com desconforto no peito ou com fadiga. E o sexto sintoma, desconforto em outras partes do corpo. Novamente, um desconforto leve, diferente do infarto clássico, pode ser na mandíbula, no estômago, no pescoço, nas costas, ou sentindo que há uma corda amarrada ao redor dela. Não ignore esses 6 sintomas e procure uma emergência médica. Eu tenho vários pacientes que passaram por uma consulta de rotina por alguma causa e eu vejo no eletro e pergunto para eles quando que eles tiveram um infarto. Eles sorriem achando que eu estou brincando. E quando vão fazer os outros exames, lá está o infarto. O eletro mostrou uma área de cicatriz, de fibrose, portanto não tinha muita coisa que a gente poderia fazer para evitar a perda daquela área cardíaca. Claro que é importante identificar, porque vamos tratar corretamente, vamos investigar o que há por trás daquele infarto silencioso, mas é sempre melhor identificar antes de ter um ataque cardíaco ou mesmo no momento que você está tendo um, através do eletro e das enzimas cardíacas. Eu sei que você deve estar pensando, é difícil reconhecer um infarto silencioso porque os sintomas são meio vagos. E é exatamente assim. Agora um bônus para você. Como se proteger de um ataque cardíaco? Tem jeito? Claro que tem. Primeiro de tudo, se você já teve um infarto, você tem maior risco de ter um segundo. Você tem que passar regularmente um cardiologista, tem que tomar remédio, não tem jeito de ficar sem remédio porque, eu melhorei meu estilo de vida. Não existe isso. Se você teve um infarto, se você tem um stent, tem cirurgia cardíaca, você tem que estar tomando remédio. Ponto final. Não é cloreto de magnésio, não é coenzima Q10, não é vitamina K2, nada disso resolve. Trate com o que temos de evidência científica, porque os remédios vão reduzir seu risco sim. Se você quiser tomar os remédios, essas coenzima Q10 da vida, pode, mas não vai interferir. Segundo, eu não tive um infarto e não quero ter um. Ótimo, você pode diminuir seu risco de infarto. Como? Ataque os fatores de risco. Metade dos infartos pode ser prevenida apenas com alterações de alguns hábitos. Por exemplo, se você fuma, se você parar de fumar, reduz seu risco em 30% de ter um infarto. Mantenha sua pressão sob controle, 12/8. Se você tem diabetes, é importante que o açúcar no sangue esteja bem controlado. HB glicada na faixa menor que 7. Coma direito. Qual a melhor dieta? Com pouca gordura ou a dieta mediterrânea? É uma pergunta frequente. Em maio de 2022 saiu no Lancet um estudo com mais de 1.000 pessoas que já tinham doença arterial estabelecida. Metade se colocaram em um grupo com uma dieta de baixo teor de gordura e metade saiu na dieta mediterrânea. O que eles encontraram? Se você é uma das milhões de pessoas que nos assiste, você deve saber a resposta. A dieta mediterrânea ganhou. A dieta mediterrânea apresentava mais azeite, nozes, peixes gordurosos, fonte de gordura boa, gordura saudável. Após 7 anos, aqueles que seguiram a dieta mediterrânea tiveram significativamente menos ataques cardíacos, derrames e problemas relacionados do que aqueles que tiveram uma dieta de baixo teor de gordura. Então, dieta mediterrânea. É cara? Sim. É um problema? Sim. Mas remédio também é caro. Outro, reduz o colesterol e triglicerídeos. Como? Dieta e exercício. Mas se não conseguir, tem remédio. Faça exercício físico, pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana. Durma bem, 7 a 9 horas por noite. Perca peso se você está com sobrepeso ou obeso. Crie novos vínculos, faça amizades. Sabemos que a solidão e o isolamento social aumenta em quase 30% o seu risco de infarto. E não se esqueça de fazer um check-up cardiológico. Os exames cardiológicos estão cada vez mais confiáveis. Se você tem alto risco de infarto, tem muitos daqueles fatores de risco, vale a pena que seu cardiologista solicite exames mais aprofundados, como uma angiotomografia do coronário, por exemplo, que mostra como estão suas artérias por dentro. Não é para todo mundo, mas para os casos selecionados pode salvar vidas. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha aprendido novas coisas e lembre de compartilhar para que esse conhecimento não fique só com você. Eu, lendo os comentários, vejo tantas pessoas que escrevem falando que uma semana antes perderam um amigo ou um ente querido, que se tivessem assistido ao vídeo poderiam ter sido salvos. Então compartilhe agora, não deixe a oportunidade escapar. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado, eu acho que você vai gostar.
o perigo de beber pouca água, as doenças que são evitadas e curadas com ela. E meu vídeo sobre o café. Café faz bem e faz mal para o coração. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.